Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero ocupar a tribuna para hoje repudiar uma decisão do governo federal de corte de 30%, né, de recursos na área da educação. Então, é um corte, um bloqueio que ele vai da educação infantil até pós-graduações, as universidades, pesquisas, e ele é tão amplo que ele vai atingir todas as cidades do Brasil. E nós não estamos longe disso. E aqui eu trago alguns dados, e aqui, primeiro também, repudiar a forma como foi anunciada pelo ministro da Educação, dizendo que esses 30% e o critério desses cortes seriam realizados em universidades que promovessem balbúrdias, né? E aí ele citava as universidades federais, né? A Universidade da Bahia, Universidade de Brasília, Universidade Federal Fluminense, todas as universidades que são referências, né, na área de pesquisa e que exportam, inclusive, seus doutores aí para fora. Então, a gente lamenta, né, que tenha se utilizado dessa notícia para gerar uma certa censura, porque nessas universidades, sim, ocorreram atividades políticas, como várias outras universidades ocorrem, mas que, por ter debate ou posições contrárias às posições ideológicas do governo, se utilize para citar como exemplo de balbúrdia. Só que não é balbúrdia. É liberdade de expressão, todos os estudantes sempre tiveram esse direito de realizar debates em todas as universidades. E o ministro da Educação traz, então, através desse puxão de orelha, uma notícia que, na verdade, tenta trazer ou ganhar uma opinião pública, mas que, como eu disse, é um corte que vai até a educação infantil. E mesmo que ele diga que vai priorizar a educação básica, a educação infantil, a gente está vendo que o corte vai chegar na questão da compra de livros didáticos, já lhe concedo, a questão do transporte escolar, está fazendo cortes no FNDE, que nós, inclusive, recebemos recursos e que vamos sofrer. Todo ano a gente aumenta investimento na área de transporte escolar, porque cada vez mais precisa mais. E agora a gente vai ter corte também. Mas, se não bastasse isso, a gente tem o Instituto Federal em Caxias do Sul. O Instituto Federal de Caxias do Sul, que também vai passar por esses cortes. Já não vão conseguir disponibilizar as aulas de inglês, os reforços para a prova do Enem, já com os cortes atuais. A gente sabe que no Rio Grande do Sul, como um todo, esses cortes vão atingir toda a estrutura, inclusive. Várias universidades federais no Brasil falam que vai iniciar com cortes, inclusive, na questão de pagamento de luz e água. Como é que tu vai trabalhar, né, nas universidades sem luz e água? E aí? Depois vai chegar até no RU, nos restaurantes universitários. Quem estuda nas universidades sabe o quanto isso é importante. Então, esses congelamentos aqui, eles são de ordem homérica, né? E eu diria que destruir a educação é algo que tu vem construindo há muito tempo. É diferente de tu parar a construção de uma ponte. Tipo, tu para hoje porque tem corte de recurso, amanhã tu consegue retomar, né? Talvez um pouco mais, mas nada do que a questão do aprendizado. O que tu corta no aprendizado, tu vai cortar por muitos anos. Para tu conseguir retomar tudo isso que foi cortado, vai ser muitos anos para a gente conseguir retomar. Então, é uma perda lamentável para o Brasil. E eu quero dizer aqui que nós, enquanto vereadores, quero propor aos vereadores, assim como a gente tinha conversado com o vereador Renato Oliveira, de fazermos uma moção em nome da casa, né, de repúdio a esse corte, porque esse corte é um corte que vai atingir o Brasil todo, né, na sua estrutura, que é a educação. E a gente não pode deixar isso assim levar de barato, né? Os estudantes estão indo para as ruas, fazendo protestos, e a gente precisa estar junto defendendo a educação, porque não basta só nas campanhas a gente dizer que defende a educação, né? A gente precisa defender aqui no plenário. O vereador Felipe tem sua parte. Vereadora Denise, eu ia entrar especificamente na questão do Instituto Federal aqui em Caxias do Sul, que vai ter essa redução de 30% dos seus recursos já para esse ano. O impacto é muito grande na nossa região, não é um impacto somente em Caxias. E, claro, a senhora fez uma viagem nacional aí em todas as áreas que vão ser afetadas, mas eu quero pegar especificamente a questão do Instituto Federal aqui, porque isso tem um impacto muito forte na região. É muito forte. Toda aquela luta que foi feita aqui, independentemente de partido político, vereador Denise, todo mundo se uniu para trazer o Instituto Federal para Caxias do Sul.
né? O prefeito da época era o prefeito Sartori, inclusive, o presidente da República era o Lula, não teve um senão nessa situação toda. Todo mundo trabalhou de forma unida para trazer o Instituto Federal para Caxias, e o vereador Renato Oliveira sabe muito bem o que foi feito. Nesses momentos de crise, vereador Denise, nós temos que buscar alternativas. Por que não se utiliza desse momento, por exemplo, para ajudar, inclusive, a fortalecer as instituições de educação superior, como a UX? Vou dar um exemplo aqui. Em vez de tu trazer para Caxias do Sul uma universidade federal, por que a Universidade Federal do Brasil não compra vagas nessas instituições? Compra vagas. Além de tu levar alunos e fortalecer a educação, tu auxilia, inclusive, essas instituições que passam por dificuldades também, em virtude da crise. Então, é o momento de pensar alternativas e não simplesmente cortar recurso. Não é somente cortar recurso da educação. A retirada de recursos da educação, ela tem um impacto, como a senhora bem disse. Não vamos sentir agora, nós vamos sentir nos próximos 30, 40, 50 anos essa falta desses 30%. Isso é muito grave, é muito perigoso. E quanto mais tu afasta a população da educação, do acesso à educação, mais perigoso fica o próprio país. Então, vereador Denise, em vez de nós buscarmos alternativas, são essas possibilidades de compra de vagas federais para estudantes carentes frequentarem universidades, não, a gente retrocede e retira recursos. Obrigada, vereador. E nessa sua linha, essas compras são muito o que o ProUni veio, né? O ProUni veio comprando as vagas para fazer criar o acesso e distribuir o acesso, facilitou o acesso das pessoas que mais precisam à universidade. Agora, com esse corte, como é que vai ficar tudo isso? Então, a gente não pode se enganar achando que isso vai terminar por aqui. Começa com esses 30% para as instituições federais, e junto com a educação infantil e graduação, amanhã ou depois são as bolsas de ProUni. Então, a gente precisa, sim, se manifestar enquanto Câmara de Vereadores. A gente vai estar consultando os vereadores para que a gente consiga fazer essa moção em nome da casa, contrário a esse corte, para defender a educação no Brasil. E também quero aproveitar também a oportunidade de já dizer que no dia 15, então, o Instituto Federal aqui de Caxias do Sul vai fazer uma manifestação na Praça Dante, à tarde, e os outros institutos também estarão fazendo manifestações. É importante que nós estejamos junto com os estudantes para defender, porque nós sempre defendemos. Inclusive, tivemos uma comissão aqui na casa, temporária, uma frente parlamentar, que defendeu o Instituto Federal sempre, as ampliações, a gente buscou mais recursos, as emendas, junto com o Instituto Federal, para fortalecer, e agora vem esse corte. A gente tem uma estrutura, a gente tem potencial, a gente tem necessidade na nossa região, e agora a gente vai ter esse corte que vai prejudicar muito o ensino superior, que é realizado ali, mas também, como eu falei, esses cortes no FNDE, que vai atingir, inclusive, transporte, a educação infantil, a compra de livros didáticos. A gente também tem cortes no CAPES, de pesquisas que já estavam sendo aprovadas. Então, esses cortes, eles não terminam em algumas universidades. Isso aí vai atingir todas as nossas cidades no final, porque elas atingem da educação infantil à pós-graduação, ao ensino superior. A gente tem esses cortes em vários âmbitos, e para a gente conseguir recuperar isso, o Brasil vai demorar muitos anos para conseguir recuperar. Não basta o ano que vem investir esses 30% que foi perdido agora, mas toda essa lacuna de projetos que vão ser parados, ou de faculdades que vão reduzir a sua abrangência, isso não é de uma hora para outra que a gente consegue recuperar. Então, proponho aos vereadores essa moção de repúdio. A gente vai estar fazendo em regime de urgência, para que a gente consiga reverter. A gente espera que as outras câmaras também se manifestem, contrário a esse corte, que sim, com esse corte, realmente as universidades vão se tornar uma balbúrdia. Porque se a gente não incentiva a educação, não incentiva o ensino, o que vai sobrar? A gente vai ter prédios vazios, sem luz, sem água. Como manter as pesquisas nessa situação? Então, o presidente Bolsonaro, que defendia tanto a educação, que defenda agora, de fato, investindo na educação, sendo que todos os governos até agora vêm investindo e vêm aumentando esse investimento na área da educação. A gente não pode simplesmente agora, de uma hora para outra, recuar, porque são vidas de pessoas e é um desenvolvimento de um país que está em jogo. É isso.